Boa noite, tudo bem? Hoje a gente retornando a mais uma live. Hoje é um dia diferente, né? A gente está numa quinta-feira. Como eu combinei com vocês, as nossas lives vão ser às quartas-feiras, mas eu tive um compromisso ontem e não pude estar aqui para a gente realizar essa live, então acabei postergando para hoje, quinta-feira. Vamos esperar um pouquinho o pessoal entrar. Já já o pessoal vai chegar. Olha a Vivi. Oi, Vivi. Tudo bem? Tu tá aqui no Instagram, menina. Que legal. Bem-vinda, Vivi. Olha, o tio vai falar sobre alguns problemas da digestão, sabia? Sobre estômago, sobre vesícula. Fica aí para te aprender um pouquinho. Boa noite, Carla. Tudo bem, Carla? Hoje eu trouxe aqui 7 assuntos diferentes do que a gente já vem falando, uns temas bem legais, foram perguntas também de algumas pessoas. Hoje hoje a gente vai focar um pouco mais numa doença mais grave, que é o câncer. Algumas pessoas me fizeram perguntas sobre câncer de estômago e sobre câncer de intestino. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Chegando aí o pessoal, Camila, Laísa, minha aluna, tudo bem, Laísa? Doida para voltar pro internato, acabar essa faculdade, né? A Kenny, boa noite, o pessoal tá entrando aí, vamos já conversar. Muita coisa legal, ó, vou falar um pouquinho sobre tumores benignos da pele, vou falar um pouco sobre endoscopia, sobre câncer de estômago, sobre colostomia. Uma pessoa me perguntou essa semana como que funcionava a colostomia. Pois é, Laísa, também tô com saudade dos alunos, da gente discutir os casos lá no 28. Vou falar um pouquinho da minha experiência com esses pacientes que usam a bolsa de colostomia, né? Uma grande dificuldade que eles têm em lidar com essa bolsa. E também as pessoas têm uma imagem do fato de a pessoa usar a bolsa ser uma coisa ruim, né? E na verdade muitas vezes significa que a pessoa está superando um grande problema. E aí eu vou falar um pouquinho de alguns detalhes sobre o uso da bolsa. Boa noite, Júlia. Bastante gente já entrando aqui. Vamos já começar essa conversa. Hoje eu tive que prolongar um pouquinho, né? A gente combinou todas as quartas-feiras às 20 horas. Infelizmente ontem eu estava de serviço na aeronáutica, então passei a noite lá de plantão. E hoje a gente ia começar às 20 horas, porém eu tive a felicidade de passar no hospital e dar alta de um paciente, né? Mais um paciente que está vencendo essa luta contra o câncer. Então hoje ele estava muito bem, depois de 5 dias da cirurgia. E aí eu passei lá para mandar ele para casa, estava super feliz, né, agradecido por ter suportado uma grande cirurgia e aí dando continuidade nessa busca pela cura desse problema. E aí hoje eu vou acabar falando um pouquinho dessa cirurgia que foi feita. Então vamos lá. A primeira pergunta que me fizeram essa semana, pediram para eu falar sobre os tumores benignos da pele, né, que é o lipoma, que é aquelas bolinhas de gordura que aparecem, né, principalmente no tronco, no abdômen, no dorso, às vezes aparece ali pela pochetezinha, e os cistos sebáceos. Então a pessoa perguntou assim: doutor, eu notei que tem uma bolinha na minha costa, e aí a minha esposa espreme e sai uma secreção com um cheirinho um pouco fedido. O que pode ser isso? Pode ser um tumor? A pessoa estava muito preocupada em relação a isso. E aí por isso que eu vou trazer essa informação. O que ele me relatou fala muito a favor de um cisto sebáceo. O que é um cisto sebáceo? É um tumor benigno, né, de uma glândula que fica abaixo da pele. Então a gente tem glândulas que produzem suor e temos glândulas que produzem secreções, né, que ajudam na pele, que protegem a pele. E existem casos que essas glândulas elas podem obstruir, forma-se um saquinho embaixo da pele e ali começa a acumular secreção que nós chamamos de sebo. É uma secreção meio gordurosa e ela pode realmente ter um cheirinho um pouco ruim.
Então a gente não indica ficar espremendo, porque a principal complicação desse cisto de sebo, cisto sebáceo, é a infecção. Então se alguém vai espremer com a mão suja, uma bactéria tem como entrar nesse cisto e ele infeccionar. Aí fica uma bolinha bem dolorosa, saindo pus, e aí tem que drenar. A gente precisa fazer um pequeno corte para tirar o pus e tirar essa secreção. Então, se você percebe que tem, normalmente são em pessoas que têm a pele muito oleosa, aparece principalmente aqui atrás no dorso, e é uma bolinha que pode ficar um pouquinho dolorida. E algumas vezes infecciona e aí tem que remover. Então o tratamento é sempre cirúrgico. Esses pequenos cistos, a gente remove ele completamente junto com essa bolsinha e aí dá um pontinho ali, fecha e cicatriza, tá? Isso não vira tumor. Muito raramente pode virar um tumor. Então se não incomoda, se não inflama, a maioria das pessoas nem sabe que tem, ele pode ficar lá para sempre. Mas se está inflamando, se está doendo, se está incomodando, aí a melhor alternativa é remover. Hoje a gente tira isso no consultório, então eu já tiro no consultório com uma pequena anestesia ali local, remove tudinho, dá um pontinho e vai para casa no mesmo momento. Cirurgia super rápida, 5, 10 minutinhos e fica tudo tranquilo. O outro tumor benigno que a gente tem que diagnosticar é o chamado lipoma, que vem de gordura. É uma bola de gordura que se forma, né? É um tumor benigno, raramente também ele vira câncer, e ele aparece principalmente nas pessoas que estão ganhando peso. Então se você está engordando, é um fator de risco para o surgimento desse lipoma. E tem pessoas que ele surge, né? É uma alteração na célula de gordura, ela começa a se multiplicar e crescer, e tem pessoas que começam a engordar muito e esse lipoma vai ficando gigantesco, né? Pode aparecer lipoma até no pescoço, pode aparecer lipoma na região das mamas, no abdômen, na parte interna da coxa. Ele vai surgir e vai crescer principalmente nas áreas que nós acumulamos mais gordura. Então é muito importante, até a gente orienta, quando a pessoa consegue perder peso, esse lipoma às vezes ele é uma bolinha de laranja, do tamanho de uma laranja, ele consegue às vezes regredir e ficar bem pequenininho. Então a gente também não indica tirar de cara, apenas se ele estiver muito grande, incomodando, tá bom? São os dois tumores da pele benignos mais comuns e que o tratamento é remover. Hoje eu faço isso no consultório com anestesia local, um procedimento super simples, tá certo? Um adendo importante, eu já tive paciente que foi no consultório para querer remover e na verdade a pessoa ela tinha excesso de gordura em toda a região do abdômen, não era um lipoma, é o que nós chamamos de lipomatose, é um excedente de gordura na região da cintura e o tratamento não é remover essa gordura. A pessoa tem que procurar um cirurgião plástico e aí fazer uma lipoaspiração ou fazer uma abdominoplastia, retirar toda aquela região de gordura, tá? Aí é um procedimento estético, não é na intenção de remover pensando que pode evoluir para um problema maior, tá bom? Um caso legal, eu fiz uma endoscopia há mais ou menos umas 2 semanas de um paciente que ele tinha sintomas de gastrite, tá? Queixava de um pouquinho de desconforto abdominal, às vezes tinha problemas para arrotar, só que nas 3 últimas semanas ele percebeu que estava perdendo peso, estava emagrecendo. E aí, ao examinar, eu falei, olha, você já tem mais do que 50 anos, você está perdendo peso, você tem esses sintomas de gastrite, de azia, refluxo, tudo que come se sente mal, fica empachado. É importante a gente fazer uma endoscopia. E aí o paciente super rígido, apesar de ter perdido um pouquinho de peso, ele estava muito bem, o estado geral super bom. E aí quando eu fiz a endoscopia, eu já consegui detectar lá uma ferida, né, que era um câncer. Olhando na endoscopia, cara que nem eu falo, cara de gato,
nariz de gato, rabo de gato, olho de gato, orelha de gato. Então a chance de ser um gato realmente era muito grande. E aí eu fui lá e tirei várias biópsias. E aí a gente estava ansioso, aguardando o resultado dessa biópsia. E aí ela saiu confirmando que era um câncer, chamado de adenocarcinoma gástrico, tá? Esse é o nome do câncer no estômago. E aí, e agora, né? A dúvida era, e agora? Descobriu que é um câncer, o que fazer? E aí, a gente precisa, após confirmar esse problema, a gente faz o que chamamos de estadiamento. O que é isso? Estadiar significa saber como está a doença. Se ela está apenas no estômago, se a doença já se disseminou para o fígado, para o pulmão, para outros órgãos. Então, estadiar é fazer o planejamento averiguando a possibilidade de cirurgia. Por quê? A cirurgia é o melhor tratamento para o câncer de estômago. Então, se o tumor era pequeno, está numa boa localização no estômago, não está no fígado, não está no pulmão, ele não se disseminou para lugar nenhum, só está localizado no estômago. Aí é o que a gente quer, entrar para a cirurgia, remover aquela parte do estômago onde está o tumor e fazer a reconstrução, para a pessoa voltar a comer pela boca, né, e ter a digestão e o alimento passar pelo intestino e seguir a sequência. Então, nós fizemos o estadiamento desse paciente e a notícia é ruim, né, porque eu tive que falar para o paciente que era um tumor, né, nenhum médico gosta de falar isso, a gente fala com um aperto no coração, mas ao mesmo tempo a gente leva a esperança, né? Então eu tive a felicidade de falar para ele que o tumor é removível. Então a gente vai programar essa cirurgia, remover essa parte do estômago e ele, se tudo der certo, né, ficar curado. A cirurgia no tumor de estômago, ela pode curar quando a gente diagnostica bem recente. E é essa orientação que eu quero deixar para vocês. Muitas pessoas têm sintomas de gastrite por muitos anos. 3, 5 anos tendo azia, desconforto, tá perdendo peso e não se preocupa em acompanhar. E aí quando faz o exame, o tumor já pode estar gigantesco e não dá para fazer muita coisa. Então, se você tem mais do que 25 anos, se você vem tendo sintomas com frequência, se você toma remédios para o estômago e não melhora, se você tem histórico na família de câncer de estômago, se você está perdendo peso, se você está com anemia, são sinais de que pode ter um problema maior. Faça a endoscopia, verifique a situação do estômago para ter certeza que não tem um tumor. E se tiver, como aconteceu no caso desse meu paciente, a gente entrar para a cirurgia, remover com a intenção de curar, tá bom? Ó, aqui tem a caixinha. Quem tiver dúvida já pode colocar aqui, que no finalzinho eu vou estar respondendo. Bem aqui tem um coração, então cliquem nesse coração que a gente consegue disseminar essa live para mais pessoas terem contato com essas informações, para ajudar seus familiares, ajudar seus vizinhos. Vamos compartilhar isso daqui, porque não é brincadeira a quantidade de casos de câncer que nós estamos vendo no Brasil e no Amazonas. O câncer de estômago no Amazonas, ele vem crescendo muito, mais do que em outras regiões do país. Então a gente tem que estar muito antenado. A gente não sabe ainda se tem relação com a farinha, com a alimentação. A gente sabe que o fumo, né, quem fuma muito, quem bebe muito, quem come muito enlatado, né, conserva, são fatores muito fortes para o câncer de estômago. E a gente tem muitas pessoas que fazem isso aqui na nossa região. Então vamos disseminar essa informação para que as pessoas, caso tenham esse problema, descubram cedo e consigam resolver, tratar e se curar, tá bom? E aí ele me falou assim: doutor, e agora? Eu vou ter que operar, eu vou tirar uma parte do meu estômago, como é que eu vou viver dessa forma? Eu nunca mais vou me alimentar, eu não vou poder comer, como é que fica? Então, e aí eu tive que explicar para ele dessa forma.
Bom, baseado nos seus exames, a gente vai remover aproximadamente um pouco mais da metade do seu estômago. Então ainda vai ficar um pedacinho de estômago lá. Isso é muito importante, porque o estômago produz substâncias da digestão. O estômago produz uma substância que a gente chama de fator intrínseco, que ajuda ao funcionamento e à correção de anemia. Então esse paciente que a gente não remove todo o estômago, que ainda fica um pouco de estômago, ele se beneficia muito, porque a digestão dele não fica tão prejudicada, ele ainda produz esse fator intrínseco que ajuda a controlar a anemia. E aí, doutor, eu vou poder comer tudo? Eu vou poder comer arroz, feijão, carne? Eu vou poder, no aniversário do meu filho, comer um pedaço de bolo? Com certeza, né? Então, se a gente não remove todo o estômago, ele ainda vai ter uma alimentação praticamente normal. Ele só não vai poder exagerar, comer grandes quantidades, porque o estômago está bem reduzido. Ele não vai poder comer alimentos muito doces, porque se exagera em, por exemplo, se ele toma um milkshake, ele pode predispor a uma diarreia. Ou seja, são pequenas alterações. Comer pouco, comer fracionado, não exagerar nos doces, e ele sempre vai ser magro. Um paciente que remove ou totalmente ou quase mais da metade do estômago é um paciente que vai ser magro, ele nunca vai ser obeso. É como se fosse a cirurgia bariátrica. Ele perde parte do estômago e aí ele não consegue absorver todos os nutrientes e aí ele sempre vai ser magro. E ele vai comer de tudo, tá bom? Então não fiquem receosos em relação a isso. As pessoas que têm câncer de estômago, que removem totalmente ou parte do estômago, elas vão comer de tudo, porém em pequenas quantidades, sem exageros, sem comer rápido. Ela vai ter mudanças na rotina alimentar, mas vai ter uma vida praticamente normal, né? Isso é muito importante, porque para as pessoas saberem que vai ter consequência, né? Eu não vou falar, olha, não, vai comer de tudo, vai na churrascaria, come feijoada. Obviamente que não vai poder ter todos esses exageros, até porque a pessoa tem que ter consciência que o câncer surgiu por conta de uma alimentação totalmente desregrada, e ela está tendo a oportunidade de vencer esse problema e mudar a vida dela. Então vai ter que comer direitinho a partir desse momento, tá bom? A outra pergunta que ele fez é como é viver sem o estômago, e foi isso que eu falei, né? Ele vai comer de tudo, né? Vai ter uma rotina normal, mas saudável. Outra pergunta, inclusive foi o paciente que eu fiz essa cirurgia. Ele descobriu um tumor no intestino, e aí pelos exames o tumor era removível. E aí o receio dele é, doutor, eu vou ter aquela bolsa, eu vou usar aquela bolsa de colostomia, que as fezes vão ficar saindo aqui ao redor da pele, na barriga. E aí eu tive que explicar. Falei, olha, eu não posso dar essa certeza absoluta, falar para o senhor que a gente vai operar, vai dar tudo certo, o senhor não vai ter bolsa nenhuma. É o meu anseio, é o meu desejo, eu vou fazer o meu melhor por isso. Mas eu tenho que deixar o senhor ciente que se o tumor tiver muito grande, se não der para juntar as duas bocas, se tiver muito infeccionado, a gente não tem escolha. Eu não vou correr o risco de fazer uma junção sabendo que ela vai poder romper. E aí eu vou botar essa bolsinha. Essa bolsa ela é temporária, até o senhor precisar fazer quimioterapia, radioterapia, termos certeza que o senhor está curado, porque o senhor está com a bolsa, mas o senhor não tem mais câncer. E a partir daí, 8 semanas, né, 2, 3 meses depois dessa cirurgia, a gente faz de novo uma cirurgia para ligar as duas bocas. Então a colostomia não é o fim do mundo, ela pode ser uma boa opção, ela pode ser necessária de forma transitória. Felizmente a cirurgia foi muito boa, a gente conseguiu remover todo o tumor, juntamos as duas boquinhas lá do intestino novamente
e hoje ele tá, ó, comendo pela boca, soltando pum, fazendo cocô pelo trajeto normal. Mas eu tenho pacientes que eu tive que botar essa bolsa e hoje estão muito bem, alguns inclusive programando para fazer a religação do intestino. Como ele falou, se eu precisar dessa bolsa, doutor, como que é viver com essa bolsa? Eu não vou conseguir, deve ser um cheiro insuportável, as fezes caindo ali, eu não vou conseguir sair de casa, eu não vou conseguir trabalhar, eu não vou ter vida. Como é que vai ser isso? Então gera muita aflição. E aí a primeira coisa que eu explico, o senhor vai ter esse receio, mas a gente tem que, primeira coisa, colocar na mente: eu estou com isso de forma temporária. Eu vou vencer esse problema, depois que eu resolver tudo, não tiver mais câncer, eu vou religar e, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Então o primeiro passo é saber que torcer para a cirurgia ser ótima, remover esse tumor e que a bolsa vai ser transitória. Esse tem que ser o primeiro passo. Saber que vai ter, enfrentar, não ter vergonha e ter a decisão de que aquilo vai passar o mais rápido possível. Em relação ao cheiro, em relação aos cuidados, hoje nós temos bolsas super especiais, super adaptadas. Elas não deixam sair o odor, o cheiro, elas conseguem conter, fazem um filtro, né? Tem bolsas grandes que podem acumular uma grande quantidade de fezes, então não precisa estar trocando. Eu tenho certeza que alguns de vocês já andaram por algum shopping e com certeza ali tinha alguém com a bolsa por baixo da roupa, a pessoa lá super bonita, bela, andando no shopping e você nem sabia que ela tinha essa bolsa. Então eu cito o exemplo do nosso presidente, né, o Bolsonaro. Ele pegou aquela facada, né, cortou o intestino e ele ficou com a bolsa. E ele por vários meses ele estava trabalhando usando bolsa, né, estava dando lá depoimento, estava lá falando com a bolsa. E aquilo não gerava nenhum transtorno. Ele conseguiu usar muito bem esse período e estava até trabalhando, fazendo as coisas. E tem muitas pessoas nessa mesma condição. Existe uma doença chamada de polipose familiar. Ou seja, a pessoa apresenta pólipos em todo o intestino. Eu tenho alguns casos desse. E, às vezes, com 15 anos, a pessoa descobre que tem essa polipose porque o pai teve, o avô teve. E aí, nesses casos, o paciente é jovem, tem 15 anos, descobre essa polipose. 100% dos casos, essa polipose vai evoluir para um câncer e a gente faz a cirurgia nessa jovem de 15 anos e removemos todo o intestino dela. E ela vai ficar com uma bolsa para sempre. Então imagina, 15 anos com uma bolsa e viver para sempre com essa bolsa. Ela tem que se adaptar a isso. E o mais interessante, ela está curada. Ela não vai ter câncer, mas ela vai ter que conviver com essa bolsa para o resto da vida. Então a primeira coisa é perder esse estigma, né? É melhor estar vivo com a bolsa do que morto sem bolsa. Hoje na minha equipe eu tenho uma enfermeira que é especialista em cuidados com feridas, com bolsa de colostomia. Então a gente consegue tratar muito bem esses pacientes. A gente ensina como manusear, como trocar, quais as melhores bolsas. Aprende a ensinar a viver com a bolsa e ter uma vida normal. Dirigir, ir para o trabalho, ter relação sexual. A pessoa consegue viver normal. Tá bom, pessoal? Então se você conhece alguém que tem a bolsa, tenha certeza que ela superou uma grande dificuldade. Ela venceu um câncer, ela sofreu algum problema grave que precisou daquilo, mas que a bolsa pode ser transitória e ela superou o problema, ou que a bolsa é para sempre e ela também superou um problema. E por fim, para a gente responder aqui as perguntas, então aqui ó, tem a caixinha, coloca aí as perguntas que daqui a pouco eu vou responder. Coloque ali ó, clique no coraçãozinho, segura lá para a gente divulgar essa live para o pessoal. E aí já eu vou tirar as dúvidas. E a última é uma pergunta repetitiva, uma das perguntas mais frequentes que eu recebo aqui.
Muitas pessoas com problema no estômago, é uma epidemia de gastrite. E aí uma pessoa estava super preocupada porque ela fez a endoscopia e o médico colocou assim que ela estava com uma pangastrite erosiva intensa. E aí ela, né, meu Deus do céu, vou ter câncer, vou morrer, doutor, me ensina o que é isso. Então, pangastrite, pan significa todo. Então significa que todo o estômago está inflamado, todo o estômago. O nosso estômago tem 3 áreas: fundo, corpo e antro. São 3 porções. Às vezes só o antro está inflamado, às vezes o corpo e o antro, e às vezes pan, todo o estômago inflamado. Isso indica para mim que o estômago está produzindo excesso de ácido, e aí acaba que esse excesso acaba por inflamar todo o estômago. Com certeza uma pessoa com pangastrite, ela está tendo dor na região do estômago, ela come pouquinho e a barriga já fica inchada, porque a digestão está totalmente alterada. Ela com certeza está arrotando muito, ela com certeza come um pouquinho e sente a plenitude, né? Parece que a digestão não funciona. Esses são os sintomas mais frequentes de quem tem uma pangastrite. E no caso dela erosiva, fala que o problema é mais intenso ainda e temos grande chance de ter a bactéria H. pylori. Então as pessoas que têm pangastrite têm que cuidar, têm que tratar, têm que aguardar o resultado da biópsia para saber se tem ou não a bactéria H. pylori. E precisa rever de forma rápida a alimentação. Com certeza a alimentação está totalmente desregrada, não come nos horários corretos, come muita besteira, exagera à noite. Normalmente são essas pessoas que estão sofrendo com uma gastrite mais severa. Tá bom, pessoal? Essas foram as perguntas mais frequentes dessa semana, né? Vou responder aqui as caixinhas, então quem tem dúvida pode escrever aqui ou colocar na caixinha. Vamos lá aqui, ó. A Mima perguntou assim: doutor, os sintomas de câncer de estômago é parecido com o do intestino? Não. Então, Mima, sintomas de câncer no estômago: muita dor na região do estômago, anemia, come um pouquinho, parece que comeu um boi, fica empachado, tá? A sensação de que tem um caroço na boca do estômago. Isso é uma outra coisa que a gente não vê no livro, mas que eu quero orientar vocês. Quando vocês deitarem à noite, quando for dormir, se palpem. Toque no abdômen, faz uma palpação mais profunda em toda a região do estômago, tentando sentir alguma coisa. Então palpa. Se você sentiu que alguma área da barriga estava mais dolorida, faça como se fosse uma massagem ali naquele local, tentando identificar se tem algum caroço, alguma coisa um pouquinho diferente. Isso aí já é um dos sinais. Então você perceber um caroço na barriga, dor quando come, anemia, cocô preto, igual borra de café, vomitar sangue, esses são os sinais de câncer no estômago, tá bom? Câncer no intestino, a gente vai ter alterações do funcionamento intestinal. Então a pessoa começa a ter ou muita diarreia ou quase não consegue evacuar. Às vezes a barriga fica muito inchada e para de soltar vento, de soltar pum. Outro sintoma, o cocô bem fininho, parece um macarrãozinho de tão fininho. Então, o intestino, o câncer de intestino, ele vai demonstrar alterações nas fezes. Por isso que eu falo muito, olhem para as fezes de vocês. Antes de dar a descarga, não é feio, pessoal. Olha as fezes, vê se não tem sangue, vê se não está fininha igual um macarrão, vê se não está saindo resto de alimento. Percebam como que é o cocô de vocês. É muito importante. As alterações já começam nas fezes, tá? Então esses são os principais sintomas de câncer do estômago e câncer de intestino. Vamos lá ver se tem mais perguntas. Vamos lá. A Mima perguntou assim: doutor, fumante é risco para câncer de estômago?
Com certeza, tá? Então o cigarro, ele não tem benefício para nada. O cigarro é o principal fator para câncer de pulmão, aumenta a chance de câncer de boca, aumenta a chance de câncer de garganta, aumenta a chance de câncer de estômago, aumenta a chance de câncer intestinal, ou seja, cigarro não é bom para nada. Tanto que lá na carteira de cigarro tem sempre uma imagenzinha, né, de câncer de boca, de intestino. E as pessoas, é incrível, as pessoas olham aquilo, viram e parece que não está causando nada. Então a gente precisa lutar contra esse vício, que é o principal fator de risco para qualquer câncer. Quem fuma, a chance de desenvolver um câncer em alguma parte do corpo é muito grande, tá bom? Vamos lá para mais dúvidas. Vamos ver aqui na caixinha, deixa eu ver o que tem aqui. A Ednet colocou assim: doutor, eu fiz a endoscopia e deu H. pylori, gastrite crônica. Ando sentindo muita queimação. Então, é exatamente o que eu falei, né? Provavelmente quem tem pangastrite e faz a biópsia, vem essa bactéria H. pylori. E a bactéria tá ali, ó, dentro do estômago fazendo a festa, fazendo inflamação, cada vez mais inflamação. Enquanto nós não tratarmos essa bactéria, enquanto nós não exterminarmos essa bactéria, ela vai estar fazendo inflamação ali no estômago, e essa gastrite pode virar uma pangastrite, pode evoluir para o que eu falei na semana passada, a metaplasia, depois displasia e depois câncer de estômago. Então a bactéria H. pylori é fator de risco para o surgimento de um câncer de estômago em 5, 10 anos, se não for tratada. Então, se você descobriu, faça o tratamento, acompanhe de forma regular, tá bom? Vamos ver a outra dúvida. Doutor, tenho dores intensas no abdômen, na parte de cima, principalmente do lado esquerdo. Será se é problema no estômago ou no intestino? Fica difícil eu dar um diagnóstico, falar o que é. Mas normalmente dor do lado esquerdo, embaixo da costela, do lado esquerdo, naquele local, nós temos 4 possibilidades. Ou é um problema no baço, ou é um problema no rim, ou é um problema na pontinha do estômago ou do intestino. Então, todos os pacientes que a gente avalia que tem dor do lado esquerdo, a gente faz uma palpação bem minuciosa, tentando identificar algumas coisas, junto dos exames de sangue, e aí a gente pode detectar se é um problema no baço, se é um problema no rim, se é um problema no estômago ou no intestino. Então, Jacimara, eu não posso te falar se o problema é no estômago ou no intestino, sem te examinar, sem conhecer os outros sintomas que você pode ter. Por exemplo, tem pacientes que chegam comigo, quando eu examino, eu consigo tocar no baço. O baço da pessoa tá lá, grandão, que a gente chama de esplenomegalia. E aí é um problema no baço, né? E aí a gente tem que descobrir qual é esse problema. Pode ser uma anemia hemolítica, pode ser uma púrpura, pode ser uma leishmaniose, pode ser um cisto no baço, enfim, tem muitas possibilidades. Então, uma dorzinha do lado esquerdo, só sabendo que é uma dor, eu dificilmente vou conseguir te ajudar, mas a gente pensa nesses 4 órgãos. E aí o ideal é fazer um ultrassom, fazer alguns exames de sangue, para a gente tentar se aproximar realmente do problema, tá bom? Vamos lá, pessoal, ó. Coloquem as dúvidas aqui na caixinha que a gente vai já responder. Deixa eu ver que tem mais uma aqui. Tem várias respostas do caso clínico que eu coloquei hoje. Então vou aproveitar aqui para compartilhar com vocês, tá? Eu atendi uma paciente que ela sofreu um derrame há alguns meses. E aí acabou que ela ficou acamada, né? A consequência afetou uma parte do cérebro, então ela ficou acamada, ela não consegue falar, ela não consegue se alimentar corretamente, mastigar e engolir.
não está conseguindo fazer xixi sozinha, não está conseguindo evacuar. Então ela chegou comigo para uma avaliação, e aí eu estou citando esse caso porque são muitas coisas que a gente precisa ensinar a família. A gente precisa ensinar a família que tem que mudar o paciente de posição, não pode ficar parado, né? Muitos pacientes que ficam acamados, quando vão para casa, é muito difícil cuidar desses pacientes. E muitas vezes uma pessoa da família abre mão da própria vida para cuidar, né? Às vezes é o seu pai, é sua mãe, é um irmão, e aí dá muito trabalho cuidar dessas pessoas. Tem que virar toda hora, a cada 2 horas de um lado para o outro. Tem que aprender a passar sondinha do xixi para esvaziar a bexiga. Tem que ensinar a uma alimentação adequada para o intestino funcionar, porque como essa pessoa fica acamada, usa fralda, não consegue sentar no vaso para fazer cocô, essas pessoas sofrem muito com dificuldade, né? E às vezes passam 5, 10 dias sem fazer cocô. Às vezes alguém da família tem que colocar o dedo no ânus para tirar as fezes. Outra coisa, essa pessoa não consegue mastigar, então a família tem que ensinar alimentos só líquidos para ajudar a engolir mais facilmente. Enfim, então esse caso clínico que eu coloquei foi para falar disso, como é difícil cuidar de uma pessoa acamada. E hoje a gente tem, eu estou falando pela minha equipe, a gente tem enfermeiras especializadas nisso, que ensinam a passar a sondinha do xixi, ensinam exercícios para melhorar o funcionamento do intestino, ensina a mudar a posição para não surgirem aquelas feridas no quadril, ensinam a posição correta para colocar o paciente para se alimentar, para ele não engasgar. A maioria desses pacientes, eles complicam e acabam até morrendo, porque quando vão dar de alimentar, o alimento, em vez de ir para o estômago, vai para o pulmão, faz o que nós chamamos de broncoaspiração, e aí evolui com uma pneumonia gravíssima e acaba morrendo. Então, a intenção de colocar esse caso clínico é para isso, que a gente se cuide, para a gente não ficar obeso, cuidar da pressão, do diabetes, para não ter um AVC, né? Porque ficar acamado, infelizmente, é um sofrimento muito grande para a própria pessoa que sofreu o problema, como para a família que tem que cuidar. E hoje, na minha equipe, a gente tem enfermeiros especializados em cuidar da colostomia, da sondinha do xixi, dos exercícios para melhorar o funcionamento intestinal. A gente ensina como fazer a mudança em casa, a melhor posição na cama. Enfim, foi para ilustrar isso daí. Então é mais ou menos isso. Acho que a gente falou de muita coisa legal, né? Câncer de estômago, câncer de intestino, sobre a colostomia, sobre a importância, né, de se cuidar. E se você tem algum familiar que é acamado, é muito importante saber essas orientações que eu passei, para que eles não compliquem com infecção de urina, que não façam fecaloma, que é o cocô ficar muito duro lá no reto que não consegue sair, tem que fazer lavagem. Enfim, era isso. Foi muito bom estar aqui com vocês. Já está um pouquinho tarde, né? 9h30 da noite. Eu agradeço quem ficou até esse horário para aprender um pouquinho mais, para estar transmitindo essas informações, né? Eu sempre penso, por que eu estou aqui? Eu estou aqui para transmitir informação, para que vocês consigam também orientar seus familiares. Às vezes vocês estão com um problema parecido dentro de casa, conhecem um vizinho que está com esse problema, então agora vocês conseguem também ajudar outras pessoas, transmitir informação. Legal a dica que eu dei. Quando for deitar, pessoal, se examinem. As mulheres têm que examinar as mamas, façam uma autoanálise, não tem vergonha, toca mesmo para ver se não tem caroço, examinem a barriga, né? Façam uma palpação, sintam se não tem um caroço, alguma área dolorida, já pode ser um sinal de um problema que você mesmo está descobrindo. Então aprendam a conhecer seu corpo, olhem as fezes. Eu falo muito isso porque tem gente que tem nojo de olhar o próprio cocô. E a gente sabe muita coisa olhando para as fezes. Então antes de dar descarga, olha, percebe se mudou, se antes vinha marronzinha, agora está escura. Antes não saía sangue, agora tem sangue.
isso é um sinal que estamos diante de um problema. E aí você já consegue procurar um médico mais rápido, receber um diagnóstico mais rápido, ter um tratamento eficiente. Então hoje a intenção é essa: descubra rápido, resolva rápido para vivermos mais, vivermos com saúde, não precisarmos descobrir um câncer numa fase terminal que não dá para fazer nada, né? Sente os sintomas de gastrite, vai postergando, tem medo de fazer endoscopia, quando vai fazer tem um problemão lá. Não vamos passar por isso. Então procure um médico o quanto antes, vamos nos cuidar, vamos nos alimentar de forma correta, vamos nos examinar, vamos compartilhar as informações, tá bom? Semana que vem é na quarta-feira, toda quarta às 20 horas eu vou estar aqui. Coloquem as dúvidas de vocês, podem me mandar que eu vou colocando sempre assuntos novos para não ficar repetitivo, né? Tem coisas que a gente repete porque é muito importante, mas a intenção é sempre trazer informações novas, conhecimentos novos, para que a gente aqui esteja formando novos médicos, né? Vocês não fizeram medicina, mas vocês podem ter um conhecimento que ajuda vocês mesmos, ajuda a família. Tá bom, pessoal? Uma excelente noite. Quarta que vem a gente tá aqui e qualquer dúvida eu vou ficar aguardando e eu vou respondendo por direct. Tá bom? Excelente noite. Até quarta que vem.